Paz do Senhor, amém? Felicidade estar pela segunda vez ministrando no seminário. Primeira vez foi uma bênção e hoje já começou também sendo bênção de Deus, e eu tenho certeza que Deus já tem falado e vai continuar falando aos nossos corações. E desde já, de antemão, agradeço as orações dos irmãos que têm orado, que têm intercedido, e tem havido melhoras. Essa semana, decorrência da cabana, eu fui acometido, porque a gente é pobre, mas é chique, então eu vou falar o termo chique, com infecção nos brônquios, bronquite. E peguei muita friagem, quem estava na cabana sabe, mas o domingo foi lindo e eu faria 1000 vezes o que eu fiz, mesmo tendo acamado, mesmo tendo acometido tudo isso. E lá o ambiente espiritual é tão grande, que muitos teve várias reações. Eu perdi o sono. E eu não conseguia dormir. Eu acho que se eu dormir 1 hora por noite foi muito. E eu ficava acordadão. O povo chegava lá para orar de madrugada, estava todo mundo dormindo, falando com Jesus em sonho, e eu estava vidradão assim. Foi muito lindo. E também, é claro, teve ocorrência do quarto que eu estava, contribuiu bastante, porque os meus amigos, colegas de quarto, acho que tinham um cadáver no pé, e misericórdia. E roncava. Eu falei, eu vou lá para o sereno, vou ficar lá no sereno, lá, orando a Deus, falando com Deus. E foi lindo. Teve um dia, coitada, a Júlia era médica. E eu falei, Júlia, afere minha pressão. Ela falou, não, vamos lá dentro do quarto. Não, Júlia, aqui. Ela entrou, gente, acho que ela ficou 5 minutos respirando sem nada, assim, só me olhando, o olho dela foi arregalando, porque o quarto dos homens lá era bem forte, sabe? Ela saiu de lá tão correndo que ela esqueceu o celular em cima de mim. Eu falei, Júlia, volta o teu celular. Mas foi bênção de Deus, e eu acabei ficando acamado, ontem eu estive hospitalizado, mas Deus vai melhorar. Então, se caso tiver alguma crise aqui de tosse, os irmãos vão perdoando, e falta de ar também. E se eu morrer, pelo amor de Deus, ora pela ressuscitação, viu? Eu confio a minha vida em vocês, viu, irmãos? Não tem como não falar de presença de Deus sem recorrer ao Éden. Porque foi no Éden que a presença de Deus estava de forma genuína. Deus criou o homem para se relacionar com o homem. Não existia outro propósito na criação do homem que não fosse relacionamento. Então Deus criou o homem para que houvesse um relacionamento. E no Éden, a presença de Deus era de forma plena, era de forma sadia, era de forma que fazia com que os dias valessem a pena. Por que foram longos os dias? Porque Deus criou o homem e deu a função para ele dar nome aos animais. E isso não ocorreu num só dia, porque tem animal pra caramba. Então, cada dia ele dava um nome diferente, ele ia contribuindo. E ele tinha a presença de Deus de forma genuína, de forma plena ali. E esta era a vontade de Deus, como já foi dito aqui, ser governado por Deus. Que o homem estivesse debaixo da autoridade de Deus, que o homem estivesse debaixo da virtude de Deus. Esse era o propósito de Deus, se relacionar com o homem. Como já foi dito, creio que vocês saibam disso, é a única religião, é o único conceito religioso que o Deus Criador quer interagir com a criatura que fora criada. E se nós olhamos para a Escritura, nós notamos justamente isso, Deus se relacionando com Adão. E aí, nesse relacionar com Adão, nesse vivenciar com Adão, surge Eva. Eva foi uma necessidade para a vida de Adão, porque Adão tinha a presença genuína de Deus, Adão tinha tudo aquilo que precisava, mas Deus olhou e falou, ainda falta alguma coisa, e aí cria Eva. Só que os dois vivendo naquele ambiente de presença de Deus, surge a serpente, e o pecado através disso faz com que eles perdem a comunhão e a presença de Deus. Então, se o pecado tirou o homem do jardim, a presença de Deus retorna o homem para o jardim. Ter a presença de Deus é o que vai nos garantir ao nosso regresso ao jardim. E é sobre essa presença que eu quero falar com vocês nessa noite. Abra comigo as suas Bíblias, sentado mesmo, porque o texto é longo.
Ezequiel, capítulo de número 47. Ezequiel, capítulo de número 47. Eu vou repetir algumas palavras que eu for dizendo no texto, e aí você grifa, seja na tua Bíblia, seja no teu coração, seja na tua mente, porque são palavras impactantes desse texto e que eu quero mencionar com vocês nessa noite. Ezequiel, capítulo de número 47. Eu não vou demorar em minhas palavras, porque eu só quero explanar aquilo que Deus tem colocado no coração, e eu tenho certeza que Deus já tem falado muito aqui, e seria apenas um complemento daquilo que Deus tem falado. E assim, o médico passou um remédio que é tipo um tranquilizante de elefante. Você toma, você pá. Aí ele falou, você maneja algum maquinário pesado? Eu falei, não, só a Bíblia. Ele falou, não, tá tranquilo. Só se você começar a ver a Bíblia e achar que corintiano e flamenguista vai ser salvo. Aí você para de ler que o remédio está fazendo efeito. Eu falei, aleluia. Ezequiel, capítulo de número 47, diz assim: depois disso me fez voltar à porta da casa. Diga comigo, porta da casa. E eis que saíram águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. Diga oriente. E as águas desciam de debaixo, descendo do lado direito da casa, ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, me fez dar uma volta pelo caminho de fora, e até a porta do exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, e as águas me dava pelos artelhos, ou tornozelos. Grife essa palavra, tornozelos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar por águas que me davam nos joelhos. Diga joelhos. E outra vez mediu mais 1000 e me fez passar por águas que me dava nos lombos. E mediu mais 1000 e era um rio, e esse rio eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas. Grive essa palavra, profundas, no teu coração. As águas que se desviam passam a nado, e o rio pela qual não se podia passar. E disse-me, viste isso, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar às margens do rio, e tendo voltado, eis que às margens do rio havia uma grande abundância de árvore. Grave isso no teu coração, abundância de árvore, de um lado para o outro. Então disse-me, essas águas saem para a região oriental, descendo ao deserto, e entram no mar. Guarde aí o mar no teu coração. E sendo levadas ao mar, as águas tornam-se saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrar em este rio, viverá? Guarde essa palavra no teu coração. E havendo muitíssimo peixe, porque lá chegarão a estas águas, serão saudáveis e viverão tudo por onde quer que este rio passe. Será também que os pescadores estarão em pé junto ao rio, desde Engedi até em Eglan, e haverá um lugar para estender as redes, e o seu peixe, a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não tornar-se-ão saudáveis, serão deixados para o sal. E junto ao rio, à margem de um lado ao outro, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá uma única folha, não se chegará nenhum tempo em que não se achará o seu fruto. Produzirá o seu fruto em todos os seus tempos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida, e a sua folha servirá de remédio. Amém por essa palavra de Deus. Como eu disse, nós vamos mencionar aqui algumas coisas a respeito da presença de Deus,
apenas pincelando para que você possa entender, porque o objetivo aqui do seminário é você permanecer na presença de Deus, é você ser imergido no reino de Deus, é você ter essa presença genuína do Espírito Santo de Deus na sua vida. Ezequiel, profetizando no cativeiro, ele está profetizando esse texto que nós acabamos de ler. E independente de qual seja o significado alegórico, qual seja o significado profético, aquilo que Deus colocou no meu coração para trazer nessa noite, eu queria compartilhar. Ele está falando acerca da presença de Deus, de um rio que saía do altar de Deus e que inundava todos os lugares e fez com que Ezequiel vivesse aquela experiência. Então eu queria dividir 3 coisas. Primeiro, alcançar a presença de Deus. Depois, os níveis da presença de Deus. E encerrando com a consequência da presença de Deus. Quando você olha para o texto, como eu disse que era para você grifar, a primeira coisa que nós notamos é que Deus fez ele voltar à porta da casa. Quando nós estamos querendo ter a presença de Deus, a primeira coisa que você precisa entender para você ter a presença de Deus, seja nesse seminário, seja na sua vida, seja na sua caminhada com Cristo, a primeira coisa que você precisa ter para ter a presença de Deus é voltar à porta da casa. Quando você olha para o filho pródigo, no Novo Testamento, o que foi que aconteceu para ele ter a presença do Pai? Ele precisou sair de onde ele estava e voltar para casa. Quando você volta para casa, você volta para a origem, você volta para o jardim, então você está caminhando na direção da presença de Deus. Porque a presença de Deus, ela está no jardim, a presença de Deus, ela está naquela casa. E se nós queremos ter a presença de Deus, é necessário nós voltarmos às nossas origens. Existe um termo que é muito utilizado, que é voltar ao primeiro amor. Por quê? Porque quando nós aceitamos Jesus, é uma euforia muito grande. Nós oramos mais, nós lemos mais, nós jejuamos mais. Deus me teve o privilégio de colocar em um quarto com um recém-convertido. E é um mistério, porque lá é programa para líderes. Eles não aceitam novos convertidos. E tinha um novo convertido de 2 meses. Cara, que fascinante. A pessoa ter dúvidas tão simples que você já está arrotando arrogância. Você fala, como que alguém pode ter uma dúvida dessa? Mas você olha para aquela inocência de uma pessoa que quer abraçar, que quer literalmente comer as Escrituras, e você percebe que você está longe. É por isso que a palavra dita aqui, arrependimento, quer dizer voltar, fazer uma curva, ir na direção contrária. Então você está indo na sua direção e você precisa voltar a outra direção. Isso é ruim, sabe por quê? Quem dirige vai saber. Às vezes você está dirigindo, você fala assim, não, eu sei o caminho. Aí de repente você não sabe o caminho, você precisa voltar. Reconhecer que você errou o caminho é complicado, ainda mais se você é homem. Você está perdido? Não, não estou perdido. Pergunta para alguém. Não, não preciso perguntar para ninguém. Eu sei aonde eu estou indo. Vai dar na rua morta, volta, dá nota, volta. Por quê? Porque não quer aceitar. Então o primeiro requisito é, para eu ter a presença de Deus, eu preciso sair da direção que eu estou. Porque a direção que eu estou não tem a presença de Deus. Pastor, eu estou há 30 anos dentro da igreja. Não tem problema, você está há 30 anos longe da presença de Deus. Porque se você quer a presença de Deus, então você precisa fazer uma conversão. Você mudar o sentido e voltar para a porta da casa, que é onde tem a presença de Deus. E o texto está dizendo que aquela casa ficava para o oriente. Todo judeu, quando vai fazer a sua oração, ele só faz a oração virado para o oriente. Por quê? Porque é onde está a mesquita. Ele esteja onde estiver, ele só vai orar olhando para o oriente. É uma posição, é uma direção. A presença de Deus, ela tem uma direção. Não é qualquer lugar que você vai encontrar a presença de Deus. Quando Deus mandou fazer o tabernáculo, tinha um lugar que chamava Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, e somente na Arca da Aliança é que tinha o poder de Deus, é que tinha a presença de Deus. Então não é qualquer lugar que você vai achar a presença de Deus. Você quer ter a presença de Deus? Volte para casa e entre na direção da presença de Deus. Seja direcionado por Deus para que você tenha a presença dEle. E isso vai além.
Não é porque você ouviu um louvor numa outra igreja que deu certo, que você tem que cantar porque vai dar certo. Não é porque você ouviu um sermão que deu certo, que você tem que repetir que ele vai dar certo. Entre na direção da presença de Deus. Cada direcionamento de Deus é único. Talvez você está dizendo, Deus está lá naquela igreja. Aí você vai para aquela igreja e você não sente a presença de Deus. Ei, não quer dizer que Deus esteja lá. Quer dizer que a direção da presença de Deus, ela só é revelada para aqueles que estão indo ao encontro da presença de Deus. Pode ser na tua casa, pode ser na tua família, pode ser onde quiser. É preciso ter um direcionamento. É preciso você focar na direção e dizer, não, eu vou seguir este caminho. Não sejamos hipócritas. Se eu perguntasse para aqueles que foram cabaneiros, quem queria voltar hoje, eu acho que 100% diria. Sabe por quê? Porque o ambiente que nós estávamos era um ambiente pleno de presença de Deus. Eu aposto com qualquer pessoa que na segunda-feira, quando você acordou, que você teve que começar o seu dia, ouvir reclamações, ouvir murmurações, a presença foi se distanciando. O que eu quero dizer com isso? Seja para cabaneiro como não cabaneiro, quem faz a presença de Deus é o ambiente. Quem é responsável pela presença de Deus é você. Independente de onde você estiver, seja a representação do céu na terra. Tenha um direcionamento. E ele está dizendo que naquela casa tinha um altar. E isso é o mais importante para você ter a presença de Deus. Porque a presença de Deus flui do altar. E o que é um altar? Altar é a pior cena que você pode imaginar. A pior coisa que você pode imaginar é o altar. Porque o altar é onde você adora matando aquilo que te faz viver. Altar é onde você adora, tendo que matar aquilo que te faz viver. É difícil, porque talvez o que te faz viver é um pecado de estimação, e você tem que chegar diante de Deus, adorar a Deus matando aquele pecado. Altar quer dizer renúncia. Eu conheci algumas pessoas, e às vezes eu encontro uma pessoa e falo assim, eu sacrifiquei a Deus, sacrifiquei o café. Você gosta de café? Não. Então isso nunca foi renúncia na sua vida, meu irmão. Eu posso sacrificar mocotó, eu odeio mocotó. Sacrificar é renúncia, é aquilo que te faz viver, é aquilo que te alimenta. É nesse altar que você vai deixar a sua velha natureza. É nesse altar que vai ficar o seu mau caratismo. É nesse altar que vai ficar a sua murmuração. É aquilo que te alimenta diariamente. É aquilo que você é quando ninguém está te vendo. É nesse altar que vai ter que ficar a representação de que é você. Porque você vai precisar renunciar à presença de Deus. Renunciar os prazeres para ter a presença de Deus. Você é como um copo desse, vazio, sem nada. Aí você pega uma folha qualquer e joga a folha aqui dentro. A folha é o pecado. Como é que você vai tirar a folha daqui de dentro sem virar o copo, sem encostar no copo, sem fazer nada com o copo? Enchendo esse copo de água. A água é a presença de Deus. A única forma que tira o pecado da sua vida é se você se transbordar da presença de Deus na sua vida. É a única maneira de você tirar a sua velha natureza. Porque nós aprendemos a justificar pecados. Exemplo novamente, Adão e Eva. Quando Deus chegou e falou, o que aconteceu? O que Adão fez? Foi a mulher que tu me deu. Ele não chegou e falou assim, olha, eu pequei, eu errei. Nós já vimos um exemplo diferente no homem segundo o coração de Deus, Davi. Ele cai com Betseba, ele peca com a mulher do homem, ele manda o homem para a guerra para morrer. Aí quando Deus chega e fala assim, eu vou destruir toda a nação de Israel por conta do teu pecado, o que ele diz? Que caia sobre mim a tua ira, mas não retire nada, leve tudo, meu trono, minha riqueza, mas não retire de mim a tua presença, porque eu pequei, somente eu pequei contra ti. Responsabilidade. Chegar e dizer, Senhor, eu pequei por isso. Não tem justificativa. Eu estou renunciando. Eu estou pegando aquilo que me alimenta, aquilo que me satisfaz, aquilo que me dá vida, e eu estou colocando diante de Deus. O meu caráter, a minha má formação genética pelo pecado. Porque todo mundo tem uma falha. Talvez a sua falha não é visível. Às vezes as pessoas olham e falam assim, o Enéas é tão calmo, tão sereno, que o mundo está caindo em volta dele e ele está coçando a cabeça. Eu sou assim.
Mas eu sou muito ansioso. Deus me tratou de uma forma tão linda na cabana, porque tinha uma cama que rangia tanto, e a minha vontade era ir naquela cozinha, pegar 1 litro de óleo e tacar naquela cama, porque a cama ficava a noite toda, nheque, 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 nheque. Eu falei, misericórdia, Jesus. E eu tenho esse negócio de toque, eu não consigo ver a coisa desorganizada, eu quero organizar, eu tenho isso, e Deus falou, eu vou te tratar nisso, meu amigo. Fica e ouve esse ranger a noite toda. Então Deus sabe como trabalhar com você. Não existem pessoas perfeitas. Trabalhe o teu caráter e nunca justifique uma falha diante de Deus. Assuma as suas responsabilidades para que a presença de Deus flua na tua vida. Eu vejo muita gente justificando pecados. Eu pequei, mas é porque isso e isso aconteceu na minha vida. Pastor, eu fui infiel, mas é porque isso e isso e isso foi infiel também, então aconteceu. Eu tive 1001 motivos na minha vida para ser infiel no meu antigo relacionamento. 1001. Mas eu não fui. Só para você ter uma palhinha, está gravando e eu vou mandar depois para ela, para Deus tratar o coração dela. Gente, ela tem um vô de 70 anos de idade. A avó faleceu, vai fazer 6 meses. E o velhinho está morando na casa. Semana passada ela chegou para o vô de 70 anos de idade e falou assim, eu estou voltando com o Enéas, desocupa a casa, que o Enéas quer a casa. O velho saiu, foi morar lá em Goiânia. Aí deu 1 semana e nada de eu voltar, ele ligou e falou, você está voltando? Eu falei, não, nem conversando com ela eu estou. Ela usou uma mentira para expulsar um velho de 70 anos da casa para ela invadir a casa para morar dentro da casa. O coração dela é muito duro, mas eu creio que Deus vai trabalhar. E se qualquer de vocês quiser ser usado por Deus, eu pago a cabana para ela ir. Eu pago. Como eu pago a cabana para ela ser transformada lá. Mas, irmãos, você precisa entender que eu tinha 1001 motivos, 1001 razões. Eu sei o que é você estar casado com uma pessoa, que você tem compromisso com aquela pessoa e aquela pessoa não olha sequer para você. Você acha que está feio, você acha que está gordo, você acha que tem algum problema com você. Eu sei o que é você sair para trabalhar durante o dia, ficar o dia todo debaixo do sol, capinando um lote, porque a porta está fechada. Quando chega no final do dia, o homem olha para você e fala, eu não posso pagar hoje. Aí você volta para casa, cansado, com fome. Quando você chega em casa, ela chega com um prato de comida, arroz, feijão e carne. Pega, coloca dentro de uma panela, abre a torneira e bota tudo debaixo d'água e fala, se você quiser, você come isso. Eu sei. E você acha que eu fui infiel a ela? Sabe por quê? Porque a minha fidelidade não estava baseada nela, estava baseada em mim. Eu é que sou fiel a mim. Eu é que sou fiel. Se você olha e fala assim, Deus, eu pequei foi por isso. Porque o Senhor me provou. Porque o Senhor me tirou aquela bênção. Porque o Senhor está em silêncio. Foi por isso que eu pequei. Ei, você é fiel não é pelo que Deus faz na sua vida. É pelo que Deus é na sua vida. Isso é a presença de Deus. Sacrificar no altar. Aí levou ele e falou assim, agora você vai ter a minha presença. Mediu 1000 côvados, deu no tornozelo dele. Isso é ruim, sabe por quê? Porque aí ele começou a experimentar a presença de Deus, e tem muita gente que fica nessa fase, na fase do tornozelo. Você já está experimentando a presença de Deus, mas você não sobe de nível. É nessa fase que surgem os santarrões. É nessa fase que surge a falsa santidade, a falsa religião. Porque você olha e fala assim, não, eu já tenho a presença de Deus. Mas você não quer mudar. Você não está emergido, você está vivendo a mesma coisa. Você está na superficialidade, você é raso. Você entra no culto e sai do mesmo jeito. Você não está vivenciando nada de diferente na sua vida. São 30 anos de evangelho e 30 anos a mesma coisa. Superfície. Aí a Bíblia diz que mediu mais 1000 côvados e deu no joelho. Agora está começando a complicar. Agora a presença já está pegando no joelho. Por que essa presença não é suficiente na sua vida? Se você está nesse nível de presença no seu joelho, procure mais. Por que não é suficiente? Quem já atravessou um rio que bate no joelho sabe do que eu estou falando. A água começa a querer te levar para o lado, você olha dando direção. Eu tenho um labirintite, se eu olhar para a água, eu vou junto com ela. Aí eu tenho que olhar para frente. Aí você vai caminhando. É difícil, mas você caminha. Porque só está no seu joelho. Pessoas que estão com a presença de Deus no joelho,
São pessoas que estão caminhando na presença de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa. Na presença de Deus você não caminha, você é levado. Não tem domínio próprio sobre a sua vida, você é conduzido. Livro de Mateus, capítulo de número 4. Após Jesus receber a presença de Deus, do Espírito Santo, ele foi arrastado, conduzido, levado ao deserto. Você quer a presença de Deus? Então você vai ser levado por ela. Você vai ser dominado por ela. Ela controlará a sua vida. Aí veio, mediu mais 1000. E agora deu nos lombos. O original vai dizer que deu proximamente acima do coração. Esse é o pior nível que pode ter. Por quê? Porque falta pouco para você ser imergido na presença de Deus. Seu sentimento já está na presença de Deus. Seu coração já está em Deus. Seu sentimento, suas paixões, suas emoções, já está na presença de Deus. Mas o que é que está de fora da presença de Deus? Sua mente. Você não foi renovado na mente. A sua cabeça ainda está do lado de fora. Você ainda pensa de forma lógica. Você ainda pensa de forma normal. Ah, não. Eu não posso viver desse jeito, eu não posso conduzir. Deus começa a inundar a sua vida, aí você já começa a pensar com a lógica. Deus começa a querer falar assim: filho, eu te chamei para a missão. Mas Deus, olha o tanto de filho que eu tenho. Eu vi uma família lá que tem 4 crianças que vai para a missão. Eita glória, viu? Aí é filho. Às vezes nós olhamos e falamos assim: ah, eu quero fazer isso para Deus. Ah, eu vou fazer um projeto para Deus. Só que eu não tenho condições. Eu estava acamado, mas eu comecei a desenvolver um projeto que Deus colocou no meu coração, lá na cabana. Porque se teve uma coisa, o meu testemunho poderia se resumir numa única coisa. O que Deus me fez sentir na cabana? Inútil. E ele olhou e falou assim: tu é inútil. Não, Senhor, eu não sou não, tu é inútil. Porque eu fui levado a uma situação. Na rua da minha casa tem 3 menores infratoras. Uma de 13, uma de 14 e uma de 15 anos. A de 14 anos chama Larissa. Ela tem latrocínio, roubo seguido de morte. Ela matou uma menina de 12 anos porque não deu o celular para ela. Eu passo na porta dela todos os dias. Eu abaixo a cabeça para não olhar para elas. Aí eu cheguei e falo: Deus, me dá as nações. E Deus está dizendo: e a tua rua? E o teu vizinho? Eu falei: Deus, eu sou tão inútil. Eu falei: Deus, mas como é que eu vou ganhá-la? Aí Deus diz assim: faça isso. Eu falei: mas Deus, isso requer dinheiro. Aí Deus falou: é porque a tua cabeça ainda está fora da minha presença. Mergulha a tua cabeça na minha presença, que você vai ver que por completo eu cuido da tua vida. Para de pensar com a lógica. Para de pensar com o senso comum. Eu fui lá com o único dinheiro que eu tinha no bolso. Parei na floricultura, peguei, comprei um buquê lindo. 60 rosas. Escrevi uma carta como se fosse Jesus. Mandei entregar no endereço dela. Fiquei lá do meu portão olhando. Eu nunca vi uma pessoa chorar tanto por ter ganhado um buquê de flores. Coloquei o endereço da igreja. Aí hoje eu estava passando para ir para o cais. Ela falou assim: ei, você é de qual igreja? Eu falei: Assembleia de Deus da Missão. Ela olhou na carta: e onde fica? Eu falei: fica na rua RA1, ali no Residencial Araguaia. Ela falou assim: domingo pode passar aqui que eu e minha família nós vamos para a igreja. Às vezes você tem que entender o que é reino de Deus. Para de pensar com a lógica. O último nível, a Bíblia diz, eu amo essa palavra. Versículo 5. E mediu mais 1000 e era um rio e não se podia atravessar. Agora você é levado. Porque as águas eram águas profundas. Esse é o melhor nível para você viver a presença de Deus. Coisas profundas. Tem tanto louvor lindo. Eu fui impactado. Eu falei para a Giovana, tornou o hino do meu ministério aquele hino do coração. Eu pedi ao Pai teu coração. Eu não vou cantar porque eu vou chorar, mas é um lindo, lindo. Eu falei: Jesus, que hino lindo.
Aí sabe o que é pior? Que às vezes a pessoa fala assim, eu não tenho dom para compor isso. O que já tinha para ser revelado, já foi revelado. Deus me permitiu viver uma pré-cabana há muito tempo atrás. Eu tinha um livro de esboço, sem esboço para pregar. Aí eu ganhava oportunidade, eu ia pregar, eu olhava nos esboços. Falava, hoje é essa mensagem que Deus vai falar. Até essa pessoa mandasse eu dar glória, eu dava glória na época. Eu era uma espécie de papagaio ambulante do reino de Deus. E eu falava. Aí teve um dia que o culto tinha um tema. E eu procurei no livro de esboço, não tinha nada. Eu falei, meu Deus, o que eu vou pregar? Não tem nada aqui no esboço, como que eu vou pregar? Aí Deus falou assim, é porque você não está buscando da fonte. Se eu dei para ele, eu também dou para você. Agora você quer? Me responda uma pergunta. Você quer beber água do balde ou quer beber água da fonte? Porque se você quiser beber água do balde, tem outros livros de esboço. Agora, se você quiser beber água da fonte, eu te dou seus próprios esboços. Eu falei, Senhor, eu quero a água da fonte. Nunca faltou uma palavra. Mas eu nunca falo, Senhor, o que o Senhor me dá algo que eu quero falar com aquela igreja? Porque o tema é esse. Não, Senhor, a fonte é tua. A necessidade da sede é tua. Aquilo que o Senhor quiser que o Senhor fale ali, então me usa para falar. O que eu quero dizer é isso, águas profundas. Busque para você compor canções que ainda não foram escritas, que estão no coração de Deus. Mensagens que ainda não foram pregadas, que estão no coração de Deus. Coisas profundas. Eu conversava com a Milka algum tempo atrás, e eu falei assim, eu admiro o pastor Hernandes Dias Lopes, porque ele lança livro todo mês. Aí ela falou acerca da intimidade com Deus que ele deveria ter. Aí eu entrei para o meu quarto e falei, Deus, eu quero essa parada. Cara, eu ficava, 2 anos para escrever alguma coisa. 15 dias, Deus me fez escrever um livro de mais de 300 páginas. Eu falei, Senhor, isso é sobrenatural. Talvez você foi para a cabana, talvez você não foi para a cabana, não importa. Imerge na presença de Deus. Afunda. O que é necessário para você afundar quando você está dentro de uma piscina? Sabe por que um corpo não afunda? Você morre afogado por desespero. Porque enquanto tem ar dentro do seu pulmão, você não afunda, você boia. Mas você se desespera e morre. Porque entra água dentro do seu pulmão. Então, quando você está na presença de Deus, se esvazia de tudo que está aí dentro. Tira tudo. Não, Senhor, eu sou teu. Deixa eu mergulhar. Eu não quero boiar, eu quero afundar. Eu quero vivenciar as profundezas da tua presença. Aquilo que ainda não fora revelado. Aquilo que ainda não subiu no coração do homem. Deus tem preparado para aqueles que querem afundar na presença dEle. Aí eu termino dizendo 3 rápidas coisas. Consequências da presença de Deus. Primeira, árvores frutíferas na margem do rio. Você tem a presença de Deus? Vai ser visível. Porque tudo à sua volta vai ser transformado. É impossível a pessoa falar, eu tenho a presença de Deus, e do lado dele está morrendo tudo. Se você tem a presença de Deus, seu trabalho é transformado, sua vida é transformada. Eu estava na fila do cais e eu vi um crente, e eu aprendi isso lá na cabana. Eu falei, eu vou cumprimentar aquele crente ali. E meu pai é muito louco. Meu pai, se você precisa tirar guia de hospital, fala com ele. Ele ama levantar 4 horas da manhã para ir para a fila para pregar para o povo. Aí eu estava meio dormindo, eu estou lá na fila. Aí eu vi o crente, eu falei, eu vou cumprimentar aquele crente. Sabe aqueles desconfiados, parece viado no meio da folha assim, olhando para um lado, para o outro. Não quer reconhecer, mas são pessoas que pregam, são pessoas que cantam, são pessoas que têm ministério. Rapaz, eu cheguei para ele falando em língua. Eu falei, eu vou falar em língua para ele ver que eu sou crente, eu vou cumprimentar ele falando em língua. Para todo mundo, 6 horas da manhã, ficar olhando assim para ele. Porque eu tinha cumprimentado ele, ele passou por mim, eu cumprimentei ele, ele só baixou a cabeça e falou assim, amém. E agora eu passo vergonha nesse crente. Vou falar para ele que ele é do reteté. Quase que eu pego na mão dele, fico pulando lá, dançando. E... Pai do Senhor, aí canta que ele tem a paz com Deus. Mas sabe por quê? Porque existem pessoas que dizem que tem a presença de Deus, mas em volta está tudo do mesmo jeito.
árvores frutíferas, que as suas folhas nunca caem, que dão frutos em todas as estações e as suas folhas servem de remédio. Se você tem a presença de Deus, o que está na sua volta vai se florescer. Não se desespera, vai florescer. Essa é a primeira característica da presença de Deus. Segunda característica da presença de Deus: pescadores. A presença de Deus na sua vida vai ser instrumento de bênção para outras pessoas. As pessoas vão se frutificar daquilo que Deus está colocando na sua vida. Porque a árvore dá fruto não para si, mas para o próximo. E eu aprendi isso também na cabana. Deus não dá dinheiro para ninguém, Deus investe em projeto. Eu já orei demais para ficar rico. E se oração desse certo, eu já tinha ganhado na loteria. Para esse propósito. Aí eu falei, Senhor, agora é estratégico. Eu quero que o Senhor invista nos meus projetos. Pessoas vão usufruir da presença de Deus na sua vida. Pessoas vão ser curadas com o seu ministério. Pessoas vão ser transformadas com o seu ministério. E a parte mais linda da presença de Deus é que a presença de Deus da tua vida vai fluir para o deserto, vai chegar no mar, vai transformar a água do mar, e a água do mar fará tudo viver. Sabe o que é mar? É o mundo que está lá fora. A palavra de Deus diz no Apocalipse que a única coisa que não vai existir no novo céu e na nova terra é o mar, porque o mar representa o pecado. É a multidão que está lá fora que está pecando. A presença de Deus vai fluir da sua vida. E aí você, como instrumento de Deus, vai começar a trazer vida para aqueles que estão mortos lá fora. Vai começar a trazer paz para aqueles que estão em guerra lá fora. Deus vai te chamar para você tornar limpa, cura e pura aquele mundo que está lá fora. Deus vai te usar como instrumento para salvar as vidas. A presença de Deus vai transformar tudo que está na tua vida. Mas isso só acontece se a água estiver no seu tornozelo, meu amigo. Ela não chega nem na metade do deserto. Por que foi necessário ter água suficiente como um rio? Para que aquele rio chegasse no mar. E chegando no mar, o mar fosse impactado. Eu sinceramente cansei de ver pessoas falar que foi mudado pelo ambiente. Pessoas que ficou mais fria na fé porque começou a trabalhar em determinado emprego. Sabe o que é ter presença de Deus? Eu disse que é renúncia. Primeira coisa que eu cheguei, eu reuni pessoas que estão comigo, que me amam. E eu disse, olha, eu fui impactado por uma presença de Deus. E isso mudou muita coisa na minha vida. E eu tenho certeza que a presença de Deus vai tirar de perto de mim muitas pessoas. Eu falei, olha, se não quiser ficar, não precisa. Cartola não me faz mais efeito. Futebol já não me faz mais efeito. Televisão já não me faz mais efeito. Então esses assuntos que tem nas rodinhas já não me agrada mais. Ficar perto de mim é você ouvir sobre salvação de almas, é você ouvir sobre a Bíblia. E isso não vai atrair muita gente. Eu disse assim, olha, se quiser sair, pode ir. Eu já tenho perdido muitas pessoas que eu amo na minha vida. Mas se ficar, eu vou te ajudar a encontrar o caminho da salvação. Porque eu vou ser reino de Deus na terra. Então entenda isso. Se amizades quiserem sair da tua vida, deixa aí. Mas as que ficar, você vai apresentá-las diante de Deus como fruto da presença dEle na tua vida. Porque é isso que Ele fará na tua vida. Se coloque de pé comigo. Eu vou orar pela sua vida e eu passo a palavra de volta. Que nós possamos imergir nessa presença dEle. Que nós possamos ter a nossa vida transformadas em Deus, pelo poder da palavra dEle. Oremos a Deus. Pai, diante de Ti estão os Teus filhos, ó Deus. Assim como eu. Nada mais do que filhos. E como filhos nós queremos ter a presença do Pai. Porque quão dor é um filho que cresce sem a presença do Pai.
como referência de vida, como referência de caráter, como referência de estrutura. E se porventura tem algum filho aqui hoje que está órfão da tua presença, Deus, que o Senhor abrace de forma sobrenatural, ó Pai. Mas que o teu afago seja tão grande, que os problemas que o cerca possam se tornar nuvem de poeira. Conduz a tua presença na nossa vida, Deus. Chega de águas rasas, chega de superficialidade, chega de entrar e sair da mesma maneira, chega de acordar pela manhã e viver um dia medíocre, e deitar à noite sem sentir a tua presença, sem falar contigo, sem sentir a tua voz. Que essa geração, a começar desses que estão aqui nessa noite, seja influenciado pela tua presença. Presença que sai do teu altar, que transforme a vida, que mude a história, Deus. Traz de volta a tua glória, Senhor. Traz de volta a tua presença. Regressa as nossas vidas para o jardim de onde não deveríamos termos saído. Eu quero voltar, Senhor. Voltar ao princípio de todas as coisas. Voltar ao princípio de todas as razões. Mate a lógica, mate a razão, e que só a tua presença, baseada na fé, viva nas nossas vidas, ó Deus. Ensina-nos a te pedir, ensina-nos a orar por ti, Senhor, e influencia a nossa vida para a salvação das almas. Influencia, Senhor. Mude o nosso caráter, mude a nossa personalidade. Desperte, ó Deus, para que o mundo que está perdido alcance a misericórdia através das nossas vidas. Que a partir de hoje, nenhuma adoração seja apenas louvor, nenhuma palavra seja apenas palavra. Que a partir de hoje, ao tocar um instrumento, ao pegar um microfone, ao abrir a boca, Senhor, que só Tu seja menção das nossas palavras, que só Tu seja menção dos nossos privilégios. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu oro a Ti, ó Deus. Amém, Jesus.